Então vamos lá. O jornalista Leão Serva, mediador do debate da TV Cultura, que resultou na cadeirada, aquela famosa, escreveu um artigo na Folha de São Paulo defendendo que Pablo Marçal pode ser comparado a Adolf Hitler. Olha aí, o texto já rendeu respostas do bolsonarismo moderado, né, do Joel Pinheiro da Fonseca. Vamos entender tudo com o Pedro Zambarda? Esse é o assunto aqui do nosso plantão do Meteoro. Bem, para falar sobre isso, estou aqui com o Dom Pedro Zambarda. Você acha que a comparação, ela tem o seu nexo ali? Quando a gente vê na manchete, parece algo, né, bombástico. Não, ela tem perfeito nexo, Salmazo, e eu queria fazer, antes da gente falar da própria notícia, eu queria aproveitar e deixar gravado também nesse corte. A gente teve uma notícia terrível na tarde de hoje, não é motivo para break news, na verdade é uma perda para todo o campo progressista. Se você conseguir botar na tela, Salmazo, é uma notícia triste que a gente teve, da correspondente no Reino Unido do Brasil 247, a Natália Urban. A Natália Urban não trabalhou só no 247, trabalhou na revista Jacobin, e ela faleceu. Ela era uma mulher mais ou menos a minha idade, jovem, lutadora da liberdade de todos os povos. Natália deixa um exemplo de humanidade e compromisso com o jornalismo. Ela era uma militante anti-imperialista, moradora ali da Escócia. Você conseguiu botar na tela, ou Salmazo? Eu tô colocando aqui direto o Brasil 247, é isso? Isso, é esse link só. Imaginei é um que era texto esse. Curtinho, mas aí o que diz o 247, né? A jornalista Natália Urban, correspondente deles no Reino Unido, infelizmente não resistiu a ferimentos, que aconteceu um suposto acidente, partiu no dia de hoje, na cidade de Edimburgo, na Escócia. Nascida no dia de Natal, 25 de dezembro de 1987, ela sempre demonstrou total compromisso com a luta das mulheres, dos imigrantes e de todos os povos oprimidos do mundo. Internacionalista, a jornalista criou o programa Veias Abertas na TV 247 para abordar a luta dos povos latino-americanos. Outra causa a qual ela se dedicou com paixão foi a luta do povo palestino. Em 23 de setembro de 2021, ela foi entrevistada numa série do 247, série Grandes Jornalistas. No depoimento, ela fala sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Ela participava do Bom Dia 247, né, e também do programa Globalistas, então, até porque você também me abriu essa possibilidade, eu queria dedicar esse corte aqui só para a gente lembrar disso. Tá aí. Vamos então agora para o roteiro e vamos para a notícia, só para não estourar o nosso tempo, mas, cara, é o seguinte, o Leão Serva é um jornalista bastante tradicional da imprensa, é um cara que era muito ligado ao Otávio Frias Filho, que era o dono da Folha de São Paulo, e ele foi o mediador daquele debate, daquele fatídico debate que o Datena deu a cadeirada no Pablo Marçal. E aí ficou uma coisa assim, quando a cadeirada aconteceu, nessas eleições municipais de São Paulo, a gente ficou até em dúvida, né, se iam, de repente, vitimizar o Pablo Marçal e ele ia subir nas pesquisas. Mas o que aconteceu foi o contrário, ele tá pegando uma fama de provocador, e agora a gente teve o soco do assessor dele no debate do Flow, então ele tá cada vez escalando em níveis de violência, né? E aí o Leão escreveu esse texto muito interessante, que ele diz aqui, ó, ele faz uma análise muito acertada, assim, o pessoal vai dizer que é exagero, mas se você quiser botar o link da Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, né, a imprensa repete erro que levou o Hitler ao poder ao chamar Marçal para debates. Para quem não sabe, Adolf Hitler, o ditador criador da Alemanha nazista, ele foi eleito, né? Ele correu o sistema democrático da República de Weimar por dentro, né? E o Leão Serva, que é doutor em comunicação pela PUC e diretor internacional de jornalismo da TV Cultura em Londres, ele falou o seguinte, né? Dado o conhecimento que temos hoje, se Adolf Hitler fosse candidato a um cargo de governo, deveríamos convidá-lo para um debate? Um líder político que promete atos disruptivos pode, um dia, ser considerado um participante legítimo da democracia? A história das últimas décadas em países como Hungria, Polônia, Venezuela, El Salvador, Filipinas, Argentina e México mostra que as maiores ameaças à democracia frequentemente vêm de líderes autocráticos que, eleitos, trabalham para enfraquecer as suas bases. Aí, mais no adiantado do texto, né, ele diz aqui, o jornalismo desde o século XVIII é um elemento estrutural das democracias, funcionando como um microcosmo do debate político geral. Ao atacar jornalistas e subverter o debate, movimentos autocráticos anunciam a destruição de todos os espaços democráticos do Estado,
O alvo não é o jornalismo, não é o jornalista, mas o jornalismo e a democracia. Então, por que normalizamos candidatos que ameaçam a democracia? Como Hitler fez com judeus, Trump inventa histórias falsas sobre imigrantes. Bolsonaro afirmou que índios são quase humanos, propôs guerra civil para matar 30 mil comunistas e defendeu a morte do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Por que recebemos essas figuras em nossos fóruns de debate? O jornalismo está enfraquecido pela perda de audiência e vive uma síndrome de Estocolmo em relação às mídias digitais, que parecem dominar o espaço público, repetem os erros dos apocalípticos integrados de Humberto Eco nos anos 1960, quando a televisão assumiu o protagonismo. O artigo do Leão é muito feliz, porque ele lembra da escola de Frankfurt, é uma lembrança bastante feliz, que são os críticos da mídia, quando a mídia começou a se massificar com a televisão e o rádio, para explicar que a internet está produzindo basicamente a mesma coisa. E a gente está tendo lideranças que aproveitam desse movimento do engajamento, dos likes e dos comentários para tentar recuperar a própria audiência, mas a gente está abrindo espaço para um cara que pode destruir a cidade de São Paulo. E que, no limite, ele pode virar presidente da República e destruir a presidência da República. Ele é uma versão muito piorada do Bolsonaro por esse princípio. O Bolsonaro, de uma certa forma, ele ainda expressa uma força política. O Marçal, não. O Marçal é só a força da rede social, é só esse tipo de coisa. E eu achei muito interessante essa comparação que ele faz com o Hitler, né? Tem aquela máxima do Godwin, que quando você compara as coisas com o nazismo, as discussões acabam, mas eu acho que é uma comparação muito válida, sim. A gente está vivendo um nazifascismo 2.0. Com esses líderes que estão surgindo no século XXI. Tipo o fascismo possível, né? O fascismo possível, né? Tá vivendo o que é possível viver hoje do fascismo em 2024. O jornalismo está sendo cúmplice disso, né? Engraçado que caberia até uma crítica ao Leão Serva. Por que ele resolveu mediar aquele debate com o Pablo Marçal? Teoricamente, a gente sabe por quê, mas teoricamente os jornalistas deveriam se recusar a fazer isso. Para proteger a própria profissão, para proteger os próprios princípios. E óbvio que já teve imbecil na grande imprensa, inclusive na própria Folha, defendendo que o Pablo Marçal esteja nos debates, que é esse grande pensador, o segundo link da Folha de São Paulo que eu deixei separado, que é o grande Joel Pinheiro da Fonseca, tá lá. O cara do bolsonarismo moderado, que respondeu Leão Serva e disse que a imprensa não é e nem pode ser tuteladora da democracia. Uma resposta a Leão Serva. O papel do jornalismo hoje não é mais o de megafone de algumas poucas vozes. Aí diz ele, a discordância é o que move o debate público, quando é de alto nível, melhor ainda. Sendo assim, aproveito essa oportunidade para discutir o artigo de Leão Serva publicado na Folha, do qual discordo profundamente. Nele, Serva argumenta que não se deve dar espaço para candidatos como Pablo Marçal, Bolsonaro e Trump em debates políticos, dar palco a candidatos que atacam a democracia e a imprensa é pavimentar o caminho da ditadura. Usar uma retórica agressiva com relação à imprensa ou que prometa atos disruptivos da democracia deveria ser motivo para excluir um político do debate público. Atos disruptivos, sabe um pouquinho, Pedro? Atos disruptivos da democracia. Esse também o Joel, um grande malabares. Foi um ato disruptivo da democracia, o 8 de janeiro? É um ato disruptivo negar vacinação? É um ato disruptivo negar máscara? Eu acho assim, cara, até estava tendo uma discussão hoje mais cedo, né? Acho que isso já está suficiente do texto do Joel, mas ele fica nesse lenga-lenga de que o Marçal ele tem o direito de se expressar na imprensa, mas eu fico dividido mesmo, porque assim, de uma certa forma é interessante acompanhar o fenômeno Pablo Marçal, ele tá provocando uma confusão na extrema-direita, mas, por outro lado, cara, o nosso dever como jornalistas, e aí eu falo como jornalistas mesmo, assim, até aqueles mais isentões e tal, você precisa defender que a sua profissão defenda o mínimo do país que você mora, né? Eu acho que quando o seu país fica em xeque, aí a coisa vai pro buraco, né? E aí, para fechar o corte só, eu peguei depois esse artigo teve uma ampla repercussão, e aquele canal chamado Meio, eu gosto muito do canal. Eu tenho algumas críticas ao dono dele, que é o Pedro Doria, mas o canal é muito bom, o canal Meio. Eles fizeram uma entrevista com o Leão Serva e ele conseguiu dar uma resumida muito bem por que a gente deve, sim, comparar Pablo Marçal com Hitler, comparar bolsonarismo com fascismo,
para a gente entender um pouco do contexto desse artigo dele. Vamos ver juntos? Vamos lá, tá na tela. Passado também, com agressões verbais, com dedo na cara e tal. A gente mudou de estágio de debates eleitorais, na tua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que nós mudamos digamos, a qualidade dos debates, a qualidade principalmente da postura. Uma coisa é o Leonel Brizola atacar o Paulo Maluf e dizer você é isso, você é aquilo. Filhote ou da o Paulo ditadura. Maluf dizer com aquela agressividade com que a gente via Roubo mais atacar o fácil. Brizola, e outros que tais. Franco Montoro começa a ler um livro que falava mal do Jânio Quadros, e o Jânio fala, mostre o livro com muita agressividade e tal. Isso é uma coisa. O que nós vimos agora nesta campanha eleitoral é muito diferente, né? Agressão física durante um debate, o candidato Marçal provocando com palavras de baixo calão. Então, eu estou convencido de que piorou a qualidade do debate. E menciono o fato de que, 2 anos atrás, aquele debate em que aconteceu aquele episódio com o então deputado Douglas Garcia, o debate tinha sido irrepreensível. O comportamento da plateia, o comportamento dos candidatos, o respeito, as perguntas muito duras aconteceram naquele debate. Perguntas muito duras. Foi um debate bastante forte e propositivo, mas também de coisas do tipo seu irmão foi preso, o que você faria, o que você fez, ou coisas desse tipo. Mas o debate foi irrepreensível, foi um debate político. Quando acabou o debate, é que o Douglas Garcia se manifestou daquele jeito. Dessa vez não, foi dentro do debate, durante, estando no ar e etc e tal. E Pedro, tipo assim, desculpa interromper aqui o Leão aqui, mas cara, tipo assim, a gente tava vendo agora há pouco atrás aqui o voto da Carmen Lúcia falando que a política é justamente a superação da violência. É quando a gente supera, tá? Tem gente que diz que a violência é por outras vias, né? Tem aquele comentário meio maldoso, porque existe uma violência também dentro da própria política. Sem dúvida. Mas é uma violência mais simbólica. Mas eu acho que quando a gente tá tendo esses caras que o debate vira um soco na cara, uma cadeirada, né, bicho? A gente tá regredindo, né? A gente tá voltando para estágios anteriores. O que eu acho muito legal desse corte do Leão também, eu tinha me esquecido na hora que eu montei o roteiro, mas é isso que é importante, ele comparou com outro episódio do Douglas Garcia, em que o debate na TV Cultura transcorreu com normalidade, mesmo com presença de políticos de extrema-direita, mas o Douglas Garcia resolveu atacar a jornalista Vera Magalhães. Ele saiu, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura na época, saiu em defesa, pegou o celular dele, atirou longe, chamou o cara de FDP na cara dele. Mas assim, tem muita diferença quando um jornalista faz isso para proteger a colega e quando você tem 2 políticos saindo nas vias de fato num debate televisionado, né, cara? Eu tô falando, a gente tá voltando pro tempo, não sei se vocês já sabem dessa história, o pai do Collor matou um cara por engano no Congresso Nacional porque ele queria dar um tiro no adversário político dele. Nós estamos voltando para aquele tempo que era antes de 64, inclusive. Cara, é bizarro. Então, tipo assim, a gente vê que a democracia tá fragilizada nesses momentos, entendeu? Quando pessoas que estão querendo ser representadas dentro de um cargo público não têm um mínimo decoro, né? Não tem o mínimo da civilidade para exercer e tudo mais, dão esse mau exemplo que com certeza atua, né? Tipo, acaba pesando nas outras camadas atuantes da política. Então, tipo assim, o candidato tá fazendo isso, mas daí o cara que tá lá levantando a bandeirinha do candidato também já não se coloca numa posição de um pouco mais de ser um pouco mais violento, ser um pouco mais agressivo. Isso se dilata, não é à toa que começou ali com uma cadeirada do Datena e terminou com um assessor com assessoria brigando, chutando porta para tentar voltar para dentro do debate, né? Toda essa violência que a gente viu. No fim das contas, assim, a democracia perde e a gente já tá derrotado. Quando a gente tá vendo que o grande debate público, político, nacional, tá sendo uma briga entre um coach e um necrojornalista policial, né, galera? A gente tá perdido. Estamos perdendo muito. Vamos que vamos. Esse foi mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com o Dom Pedro Zambarda. Dá uma olhada no trampo dele lá em @PedroSólidos. Também aqui em Oguahiro. Visita a TV Cringe. E vamos que vamos para mais um plantão rapidinho. A gente tá de volta.